E cadê o vermelhinho? Vermelhinho. Dá para ver a lousa? Não, não tô vendo a luz não, eu acho. Quer dizer, aqui não tá aparecendo pra mim. Ah, sim, eu tenho que apresentar, é verdade. É, você tem razão. Agora é para ver. Agora foi. Tá bom, então. Então vamos lá. Aula passada a gente resolveu, então, oscilador harmônico amortecido forçado, como exemplo de solução de equação diferencial. Para qualquer f de t, qualquer força que seja suficientemente bem comportada e vá a zero suficientemente rápido na origem. Desculpa, no infinito. E essa foi uma aplicação a equações diferenciais que embora simples, ilustra de modo geral o que dá para fazer com transformadas de Fourier. O produto de convolução permite que a gente passe para o espaço recíproco, e aí eu vou ter produto de convolução. Eu vou ter um produto normal. Aí quando eu tiro a transformada inversa disso daqui, vai me dar a solução que vai ser sempre, ou vai ser geralmente, o produto de convolução de duas funções cujas transformadas foram obtidas aqui a partir da transformada de Fourier da equação diferencial. Então era isso que a gente tinha para falar sobre equação diferencial. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu decidi deixar para depois da aplicação, porque a aplicação em equações diferenciais ela é uma consequência quase que direta das propriedades de multiplicação, das propriedades das transformadas de Fourier de derivadas e do produto de e da transformada de Fourier do produto de convolução, que a gente viu aula passada, aula retrasada. Então, eu deixei para hoje um tema que é bastante legal, certo? Que é o princípio de incerteza de Heisenberg. Ou só o princípio de incerteza. Por quê? Porque não é do Heisenberg o nome princípio de incerteza, é do Heisenberg, é princípio de incerteza de Heisenberg, mas a propriedade é uma propriedade de transformadas de Fourier, quaisquer, independentes de estarem ou não ligadas à mecânica quântica. E a gente vai, então, fazer algumas definições aqui para obter alguns resultados interessantes sobre a largura de funções no espaço de coordenadas e a largura das transformadas no espaço recíproco. E a partir disso a gente depois vai falar para que isso serve em aplicações físicas. Então vamos considerar o produto interno. E lembra que agora a gente está num espaço complexo. Lembra que a gente só fez exemplo em que dá coisa real, certo? Mas se eu tenho f de x, eu vou para transformar de Fourier, que é igual a uma integral de f de x e a i kx dx. Então, em geral,
em geral, mesmo com uma função real, a transformada de Fourier dessa função pode estar no espaço dos números complexos. Porque aqui eu vou multiplicar. Isso aqui é um número complexo, eu estou fazendo uma integral de um número complexo. E pode acontecer da minha transformada de Fourier estar no plano complexo. Então eu tenho que considerar o produto interno, que é a generalização imediata do produto interno real para funções definidas da reta, que assumem valores complexos dessa forma, certo? Eu tenho que tirar o complexo conjugado aqui da minha função f para manter as propriedades de produto interno. Provavelmente vocês já viram isso. E aí a gente agora vai trabalhar um pouco com grandezas que vêm de um curso de probabilidade introdutória, certo? E vocês já viram isso em laboratório, provavelmente. Vamos ver o valor médio. Agora que não tem mais laboratório, né? Agora que não tem mais laboratório, a gente continua falando de laboratório para alegria de vocês. Então a gente define o valor médio de uma quantidade x a n, ou seja, potência. X é a coordenada, certo? X elevado a n. No estado, eu vou chamar de estado. F. Estado, eu estou chamando de estado a função, que agora vai para C, assumindo que ela possa tomar valores complexos. No estado F, assim, por isso daqui, nada mais natural. A média, eu vou escrever assim, que eu vou definir como sendo esse produto interno, que é o valor esperado de xn, ou seja, o valor de médio da quantidade x a n no estado F. Dizer que no estado F quer dizer que eu vou ter, então, um peso para minha probabilidade, só que dividido para a norma de F ao quadrado, certo? Para que a norma ao quadrado, para que o valor esperado de 1 seja igual a 1, certo? Se o valor esperado de 1 é 1, certo? Se x a n é x a 0, para n igual a 0, isso aqui dá 1. Caso contrário, daria a integral disso daqui, que poderia ser diferente de 1. Poderia ser. E aí, a definição não é boa, certo? Porque o valor esperado de uma constante tem que ser a própria constante. Por isso a gente divide pela norma da função. Então, x a n, ele vai ser 1 sobre norma de f ao quadrado, que é a constante de normalização, dessa integral aqui. Certo? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre norma de f. Cadê? Dividido por norma de f quadrado, dessa integral aqui. Isso aqui é módulo quadrado, certo?
onde módulo é o módulo do número complexo, f de x, né, que é f vezes f estrela ao quadrado. Então, o valor médio de uma quantidade x a n com respeito à função f, que eu estou chamando de no estado f, por analogia com a mecânica quântica, que a gente vai ver, isso aqui isso aqui vai ser, então, x a n, com essa definição aqui, isso aqui é 1 sobre norma quadrada de f por normalização, x a n vezes um peso para minha... É como se eu tivesse uma distribuição de probabilidade aqui. É como se eu tivesse uma distribuição de probabilidade. A gente vai escrever isso depois mais para frente. E analogamente, no espaço recíproco, o valor médio de K a N no estado F grande do espaço recíproco será... É a mesma fórmula, certo? Eu estou definindo como sendo isso daqui. F grande, KN. F grande. Agora eu divido pela norma de F grande. Quadrado. Que é igual a, por definição, é barrinha, certo? F grande, barrinha, KN, F grande. Dividido pela norma de F grande ao quadrado. Isso aqui vai ser para minha definição, que é uma definição boa, certo? Do que eu estou querendo chamar de valor médio da quantidade de uma potência de x ou de k. Então, Kn vai ser igual a 1 sobre norma de f grande quadrado integral Kn, né, vezes f grande de k, módulo quadrado dk, que é f estrela, que vem daqui desse lado, mais o f que vem desse lado. E é isso. Mas notem que se eu normalizar psi de x, se eu normalizar certo? Lembrando aqui dessa lousa, eu falei para vocês que isso aqui pode ser interpretado como uma distribuição de probabilidade. A gente sabe o que é uma distribuição de probabilidade. A gente tem psi maior ou igual que zero para todo x e a integral. Ou seja, a gente tem que isso aqui é uma densidade de probabilidade. Norma de psi quadrado é maior ou igual que zero e a integral de psi quadrado. Norma de psi ao quadrado. Vamos lá. Essa quantidade aqui é maior ou igual que zero e a integral dela igual a 1. Logo, não psi. O módulo de psi de x ao quadrado pode ser interpretado
como uma densidade de probabilidade. Ou seja, uma distribuição de probabilidade e a gente sabe que distribuições de probabilidade permitem que a gente tire valor médio, desvio quadrático, que é a variância da distribuição, e os momentos da distribuição, que são exatamente x a n, é o momento de ordem n da minha distribuição de probabilidade. Então é isso que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com grandezas estatísticas agora, supondo que esse cara aqui, dada uma função f, seja o que é interessante para a gente. Supondo que esse cara aqui seja a distribuição que mede que dá para a gente a média, a largura e tudo isso da minha função f, certo? Não é integral de f de x dx, mas de f quadrado de x dx. Módulo de f quadrado, certo? Então vamos definir, a gente vai definir, vai fingir que não sabe o que é. Definir os desvios. Padrão. Associados a f de x com f de k grande igual a transformar de Fourier de f de x, a gente vai definir o desvio no espaço real e o desvio no espaço recíproco. Então a gente define por ΔX quadrado, é o que vocês sabem, é x médio quadrado, é média de x quadrado menos o quadrado da média, certo? E ΔK quadrado é a mesma coisa no espaço recíproco. Média de k quadrado menos o quadrado onde o x médio é a média de x. Que é dada por essa expressão aqui, um n igual a 1, certo? Professor, Oi, acho que faltou um quadrado no ΔK, talvez. falta um quadrado, isso, obrigado. É o desvio quadrático médio, certo? Obrigado. E analogamente para cá, certo? A barra é o análogo aqui. Vamos lembrar que eu sei que vocês já sabem isso, mas é bom lembrar porque o desvio quadrático médio de x com respeito ao estado f será... O que é o desvio quadrático médio? Desvio quadrático médio é a média do desvio em relação à média, certo? É isso daqui. Se eu pego a média de x e calculo x menos x barra é isso daqui, para cada x menos x barra é esse numerinho aqui. Para esse x, é isso daqui. Então, se eu tiro o quadrado disso, isso aqui vai dar um número positivo que vai me dar
a largura dessa distribuição. Isso aqui, então, vai ser x² menos 2x, x médio, mais x médio quadrado, sobre o quadrado, certo? Isso aqui, então, vai ser média de x² no estado f, menos 2. X é média, é uma constante, a média é ali mesmo, certo? Então, a média de x é x médio, então isso aqui mais x médio quadrado. E se eu olhar, isso aqui é exatamente meu ΔX². Então, relembrando de laboratório de física 1, ou de laboratório de fenômenos, essa quantidade escrita dessa maneira é escrita dessa maneira porque ΔX² é o desvio quadrático médio, certo? É a média dessa quantidade, do desvio de x em relação à média. É o valor médio do desvio de x em relação à média da distribuição elevado ao quadrado. Certo? Então vamos lá. Então agora a gente pode começar, né? Depois dessa introdução, dessa revisão aqui de estatística. Não é uma revisão de estatística, certo? É só a gente pode enunciar o que a gente quer e depois a gente vê que é verdade. Para ΔX e ΔK acima definidos, ΔX, o desvio desvio quadrático média raiz quadrada disso daqui, mas vocês entenderam. O ΔX vai ser, então, desculpa, ΔX quadrado igual a isso. ΔX quadrado igual a isso. E ΔK quadrado igual a isso. Lembrando que essa média é calculada com respeito. A média de x é calculada no estado f, que eu estou chamando, com respeito à função f. Com essa fórmula. E a média de k é calculada com respeito a essa fórmula, aonde agora f grande e f pequeno estão ligados um ao outro, dizendo que o f grande vai ser a transformada de Fourier de f, ou seja, vai ser a representação de f no espaço recíproco, vale. Dado isso, vale o que eu vou chamar e o que as pessoas chamam de o princípio de incerteza de Heisenberg. A gente não falou de mecânica quântica aqui, certo? Isso aqui é uma propriedade de transformadas de Fourier, que, dadas essas definições, pode ser escrito como ΔX vezes ΔK, pegando o valor positivo aqui, certo? É maior ou igual que meio. Certo? Esse, então, é o princípio de incerteza de Heisenberg, que é uma propriedade sobre a largura da distribuição f pequeno e f grande, que liga, por exemplo, as larguras de f pequeno e da transformada de Fourier dele. Então, eu não posso ter transformadas
de Fourier arbitrariamente concentradas em torno de um ponto, se a minha outra transformada, se a minha função ela tem uma certa largura. Dado isso, dada, por exemplo, a largura da função no espaço real, a largura da função no espaço recíproco, da transformada dela, tem que satisfazer essa desigualdade. Ela não pode ser arbitrariamente pequena. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Então, o objetivo da aula de hoje é demonstrar o princípio de incerteza de Heisenberg. Esse é o objetivo. Se a gente fizer isso hoje, eu fico feliz e espero que vocês também fiquem felizes. Então, vamos lá. Como é que a gente demonstra ele? A demonstração dele é conta, certo? Não sei se vocês já viram, mas se vocês já viram, a gente vê de novo, certo? Então, eu tenho meu ΔX ao quadrado, ele vai ser 1 sobre norma de f ao quadrado, a integral. Lembra que o ΔX quadrado é x menos x médio, certo? É x menos x médio ao quadrado, módulo de f de x ao quadrado, dx, onde f de x pode assumir valores complexos agora. Eu vou deixar mais geral. E o ΔK ao quadrado é a mesma coisa. Agora com a transformada de Fourier do fzinho. K menos K médio ao quadrado, transformada de Fourier da função, quadrado, dk. Muito bem. Então eu posso fazer isso de várias maneiras, certo? Mas eu vou trabalhar com essa função, com essa expressão no espaço recíproco e ver se eu consigo obter alguma coisa que ligue isso com o espaço real. Isso aqui, então, vai ser igual... Passo para lá, vai ser igual a essa integral, certo? E aí, eu quero passar por espaço real porque eu quero comparar coisas no espaço real. Então, eu vou escrever essa expressão aqui como sendo a integral de menos infinito a infinito. dk certo? F de k eu vou escrever assim, isso aqui. Vou escrever assim, a integral em dk, a integral de... Depois eu explico por quê. K menos K médio, K' menos K médio. Aí eu vou escrever F de K. F estrela de K'. E para que isso seja igual a isso, então eu vou multiplicar pelo delta de K menos K'. Certo? Porque quando eu ponho delta, cai nessa integral. Faço K' igual a K. A integral disso aqui vai dar a função que está aqui dentro avaliada em K. E vai dar um módulo quadrado, vai dar aqui o K menos K médio ao quadrado. Para que eu faço isso? Porque se eu faço isso, eu consigo passar por espaço X, porque... Como? Porque a gente sabe a representação integral da minha função, da minha distribuição delta,
em termos da transformada de Fourier, que é E a menos I. Agora o K faz papel de, certo? O X faz papel de K e o K faz papel de X. Fica o menos aqui. K menos K, porque K', X, e agora eu integro em X. Então, quando eu escrevo isso aqui em termos da representação integral, aí eu vou conseguir jogar, aí as contas começam a ficar mais complicadas, certo? Mas eu consigo jogar isso aqui dentro, e aí vocês veem que vai parecer uma exponencial complexa, que vai permitir que eu escreva de certa forma isso daqui em termos de transformadas de Fourier inversas. A gente vai ver. Se eu chamar isso aqui de I, então I vai ser igual a integral em dk, certo? 1 sobre raiz de 2π. Aqui. Vem daqui. Um sobre raiz de 2π. Mas eu tinha um outro negócio aqui. Tinha 1 sobre raiz de 2π aqui. Por que não aparece 1 sobre raiz de 2π aqui? Aqui é 1 sobre 2π, certo? Vocês estão lembrados da transformada de Fourier da delta, gente? Confiram aí. Sobre 2π. Então, fica 1 sobre 2π. Aí eu vou substituir isso aqui dentro. Então, tem integral em dk. As integrais vão de menos infinito a infinito, certo? Vamos lá. Integral em dx. Aí eu vou pegar agora as integrais em dk, certo? Integral em dk. Integral em dk, ela vai... Eu vou tentar separar aqui. Então vai ficar aqui esse cara, k menos k médio. F de k. E a menos IKX, certo? Falta a integral em K'. Vezes a integral em dK'. K' menos K. Médio. F conjugado. K'. Aí é esse cara aqui. E a mais e K'X, certo? Certo. Então vamos lá. A conta ela sai, gente. Prometo para vocês que a conta sai, mas ela é grande. Então, olha só que coisa. Eu vou escrever isso da seguinte maneira. Isso aqui vai ser integral dx. Aí, vamos pegar o primeiro termo. K, f de k, e a menos ikx, eu posso escrever da seguinte maneira. Se eu derivar em relação a x, eu integrando, né? Se eu derivar e a menos ikx em relação a x, vai cair menos ik, certo? Que é o... Se eu multiplicar menos i por i, dá 1. Então, isso aqui, eu vou escrever isso aqui. I d dx menos o k médio. Eles vão sobre raiz de 2π.
que é o cara que está aqui, e aí eu fico só com a minha integral. Vocês concordam comigo que é lícito isso daqui? Se eu puder comutar a derivada com essa integral, isso aqui é uma função de x, eu derivo em relação a x, cai menos ik. Se eu multiplico por i, cai só o k, que é esse cara aqui. E outro cara é o k médio, que já estava aí. Isso aqui vai multiplicar. Então, agora eu já peguei a integral em k, vai pegar a integral agora em k', que vai dar a mesma coisa. Mas notem, vamos escrever i dx menos k médio. Dessa integral, mesma integral, f de k', isso aqui dk', certo? Isso aqui dk. F de k' e a menos i. K'x dk'. Certo? Só que aqui, k é sobre a reta real, mas aqui eu tenho conjugado da expressão toda. Então eu posso tirar o conjugado dessa expressão toda, passar para fora da integral, né? Porque aqui eu tenho i, para ficar menos i aqui, e tirar o complexo conjugado, eu tirei o conjugado daqui e passei para fora. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui, então, eu tenho integral em x, eu tenho aqui a integral em k e a integral em k'. Mas se eu olhar para essas integrais aqui, essa integral aqui, ela é transformada em inversa do f, certo? Igual a fzinho de x. Então aqui eu vou obter o fzinho de x. E aqui eu vou obter o fzinho de x também. Vai estar conjugado. Então isso aqui... E aí eu posso tirar d dx do fzinho de x. Olha que legal. Então, isso aqui vai ser integral. Na verdade, 1 sobre raiz de 2π, isso, certo? Então aqui, eu vou escrever isso como seu integral em dx. No infinito infinito vai ter o termo i d dx menos k barra. K barra se mantém porque o k barra é um número, certo? F de x. E vai multiplicar o outro cara. I d dx menos k barra. F de x. Só que agora, isso daqui está conjugado. Que é essa expressão aqui, certo? Aqui, 1 sobre da raiz de 2π vezes isso, continua sendo o meu fzinho de x. E está conjugado. Então, o meu i, certo? Isso aqui é conjugado exatamente o produto interno. Isso aqui é igual i d dx, certo? Isso aqui é o produto interno. I d dx menos k barra f de x i d dx menos k barra f de x. Certo? É a norma dessa quantidade aqui. Barrinha ali na Oi? notação, né? A Oi? notação é barrinha. Linha.
A anotação do produto interno? Ah, sim, é uma barra aqui, certo? Isso, né? Você está falando? Uhum. É o produto interno que a gente definiu no começo. Então, isso aqui, mas eu quero abrir esse negócio aqui para saber o que é. Então, isso aqui vai ser I, F' menos K barra F, I, F' menos K barra F. Eu vou chamar, porque eu escrevi assim, PC, mas não confundam esse PC. Não confundam esse PC com o PC inicial, certo? Isso aqui é só uma definição para poder trabalhar com isso. Então, eu tenho aqui o meu I, que é o módulo do F grande, quadrado, delta K quadrado, ele vai ser igual a esse cara. Eu vou copiar tudo. É igual a esse cara. Só que a gente tinha da lousa anterior. E aí, então, vamos ver quem é esse cara. Por outro lado, se eu fizer o mesmo raciocínio, tentar obter a mesma expressão aqui, eu não preciso derivar nada, certo? Isso aqui vai ser x menos x barra ao quadrado f de x menos x barra, desculpa, x menos x barra f de x menos x barra. Isso aqui é k menos k barra. Se você voltar para cá, isso aqui é k menos k barra. É onde a gente começou. Mas em termos de x, olha só, em termos de x, quando eu passo para coordenada, eu posso escrever, então, a multiplicação por k, como esperado pela teoria das transformadas de Fourier, por um ddx. Isso aqui vai ser x menos x médio f, certo? Que é aquela expressão de x menos x médio ao quadrado vezes módulo de f ao quadrado, integrado. Então, eu vou escrever isso como sendo φ, onde φ é igual, então, x menos x médio f. E para que eu fiz isso? Porque eu não precisava, certo? Não precisava fazer isso. Mas para que eu fiz isso? Eu fiz isso para poder comparar coisas. Eu quero agora comparar. Eu quero, no fundo, comparar ΔX e ΔK. Mas para comparar ΔX e ΔK, seria desejável ter as duas expressões, para ΔX e para ΔK, no mesmo espaço, certo? No espaço recíproco, eu tenho ΔK. Mas a expressão para ΔX está no espaço real, no espaço das coordenadas. Então, para comparar ΔX e ΔK, é bom ter as duas no mesmo espaço. Então, eu passei tudo que eu fiz nessa lousa aqui, foi passar da expressão em termos dos Ks, né? A gente passou da expressão, cadê? Aqui. Em termos dos Ks, para uma expressão em termos de x. Isso aqui é o produto interno, né? K barra é um número, isso aqui é o produto interno em x. E aí eu vou usar um resultado que vocês conhecem, provavelmente, que vale para produtos internos, pela desigualdade de Schwartz, que me dá uma relação entre o produto interno e a norma das funções. Isso aqui, você
E é uma generalização para produtos internos da desigualdade triangular. Aqui, de novo, eu tenho a mania de colocar vírgulas. Mas é bom a gente colocar barrinhas, porque a gente pegando caso complexo. Utilizando essa desigualdade, então eu posso escrever, olha só, eu posso escrever, então, φ como sendo norma de f quadrado, delta x quadrado, certo? Que multiplica norma do f grande quadrado, delta k quadrado, certo? Que é esse cara aqui, ele vai ser maior ou igual ao meu φ psi, certo? E aqui, por isso que é interessante ter as duas coisas na mesma representação, no espaço, por exemplo, de coordenadas. Porque o meu φ psi, que esse cara vezes esse, agora eu posso calcular, dado que eu tenho φ e psi no mesmo espaço. Vou calcular. Como? Para z igual a mais ib. Eu posso escrever módulo de z quadrado igual a quadrado mais b quadrado maior ou igual que b quadrado, a parte imaginária, implica que módulo de z quadrado é maior ou igual que b ao quadrado. E o b, ele é 1 sobre 2i z menos z conjugado, certo? Se eu utilizar agora essa expressão aqui, isso aqui é porque é a parte imaginária de z, certo? Se eu agora escrever essa expressão aqui, utilizando essa relação, que é uma relação que vale para qualquer número complexo, só que essa relação vale para qualquer número complexo, certo? Basicamente dizer que o módulo quadrado de um número complexo é maior ou igual que a parte imaginária dele, certo? Que é o quadrado da parte imaginária. Só que se eu aplicar isso a φ e a π, se eu aplicar isso a φ e a π, se eu posso avaliar, então, agora. O termo de K é o que eu quero, certo? Tirando a menos das normas, é o delta x, delta k. Tá tudo ao quadrado, depois é só tirar a raiz. Aí eu posso, então, utilizar essa expressão para escrever isso daqui. Aqui eu tenho um módulo de z quadrado. Então eu vou escrever que esse cara aqui, que eu vou chamar de J, J é maior ou igual que esse cara, que é maior ou igual 1 sobre 2i, então é meio, porque o i vai... O módulo de i é igual a 1, certo? Eu posso escrever isso como sendo, então, φ psi menos φ psi conjugado. E φ psi conjugado, pela minha definição de produto interno, que está em algum lugar, na minha definição de produto interno, cadê? Φ psi conjugado é psi φ, certo? Eu só troco o conjugado de lugar.
e por isso que isso é bom. Por isso que isso merece o nome de produto interno. Certo? Então, isso aqui, eu estou dando nome para as coisas só para poder calcular. Eu vou chamar esse cara aqui de A. Então, isso aqui me implica que essa quantidade aqui, essa quantidade aqui, J é igual a esse cara, que é maior ou igual a 1/4 de módulo de A ao quadrado. Então, agora, eu tenho uma desigualdade, certo? Está próximo do que eu quero. Se eu conseguir avaliar quem é módulo de A, eu consigo, então, escrever ΔX quadrado, ΔK quadrado, maior ou igual que alguma coisa. Então, vamos ver quem é o módulo de A. Isso aqui é igual o PC, que é x menos x barra f, certo? É xf menos x barra f, produto interno com o IF' menos K barra F. E o outro cara é o contrário, certo? É IF'. E eles não são iguais. Pode parecer que é igual, mas não é. Um é o complexo conjugado do outro. Se tiver parte imaginária, não é igual. E pode ter parte imaginária. Então vamos abrir esse cara para ver se a gente consegue simplificar a expressão. Vamos abrir o cara de cima. Isso aqui é ix f, f', certo? Esse termo aqui, ix, desculpa, é x e f' menos xf e f' menos xf K médio f, certo? Menos x médio f e f' mais x médio K médio e f, f'. Lembrando que x médio e K médio são números, menorzinho. Lembrando, se vocês virem uma vírgula, vocês substituem por barra, certo? Lembrando que x médio e k médio são números, então eles pulam para fora, certo? X médio, k médio. E eles são números, vale notar, a gente fala aqui que o produto é bilinear, mas eles são números reais, certo? Definição. As médias são todas reais. Cadê a definição? Vou pegar o cara. Aqui, ó. As médias são todas reais, certo? Porque a minha distribuição de probabilidade pega o módulo quadrado de f. Então, o K médio e x médio são
Então, todos os momentos aqui, todos os momentos da minha distribuição, todos os K-barras e coisas assim vão ser números reais. A minha distribuição é um módulo de K quadrado. Então, aqui é menos o outro cara, que é φ-psi. E f' xf, certo? E f' xf, menos esse, aí aqui vai ter mais, K médio f xf, que é esse cara aqui, né? Tem o sinal de menos. Aí tem outro cara ali, que é f' x barra f, e vai ter o sinal de mais também. E vai ter o outro cara, que agora vai ter o sinal de menos. Menos x barra k barra. E cadê? E f', F, consorte. Não, gente, aqui não é F, certo? Aqui não tem F'. Esse cara aqui, eu estou pegando F com F. Então, se vocês verem aqui, a gente pode comparar a expressão. Vocês estão me acompanhando, gente? A gente pode comparar a expressão de essa expressão que está aqui em cima com essa expressão que está aqui embaixo, e eles têm termos da mesma forma. E a gente já vê um negócio interessante aqui. Vou copiar isso aqui. Que a gente vai começar a comparar termos para ver se eles se cancelam. A é aquela expressão que eu quero avaliar aqui. Quero saber quanto que ela vale para avaliar ΔX, ΔK, o produto das larguras da minha distribuição. Mas a gente vê aqui, ó, aqui que esse termo cancela com esse termo, certo? Eles são iguais. Não tem F aqui, gente. Aqui, não existe esse cara. Certo? Aqui é esse termo que sobra. X barra F, K barra F. Então não tem o I. Mas esse termo se cancela. Aí agora a gente pode comparar esses outros caras aqui. Se eu olhar para cá, né? Se eu olhar para esse cara, eu tenho que K barra F xf é igual a K barra F xf, certo? Que como x é real, isso aqui é K barra xf. Porque o complexo conjugado apareceria só no F. Isso aqui é a média de x. Que é igual a K barra x barra. Certo? Então, aqui em cima, isso aqui é igual. Isso aqui é igual ao cara de cima aqui. Então, eu posso passar o K barra para dentro, que a barra é real. Então, em particular, esse cara é igual a esse cara. Esse cara cancela com esse cara. Tudo bem? Então, a gente pode continuar. A gente tem, então, que o A é igual a isso daqui, os termos só que dependem das derivadas. Então, A
é igual a xf e f' menos if' xf mais outro cara. If' x barra f menos x barra f e f', certo? Então, os termos que não dependem de derivada a gente cancela. Mas vamos lá. Mas aí, então vamos avaliar um por um. Certo? Então vamos avaliar esse cara aqui. Esse cara aqui, if' x barra f vezes isso aqui é x barra que multiplica if' f menos f e f'. Certo? Isso aqui, então, se você olhar, o i, ele aqui vai tomar o complexo conjugado, então isso aqui vai ser igual a x barra vezes a expressão dele, a gente vai ver que a expressão dele é tal que, certo? Vai ficar menos i f' de x conjugado f de x menos f de x conjugado e f' de x dx. Então é ix barra, certo? Se eu tiro aqui ix, se eu tiro menos ix barra daqui, vai ser a integral de menos infinito a infinito de f. Vamos lá. F' de x, certo? Conjugado. F' de x conjugado é o f conjugado de x. Linha. É o f conjugado de x. Linha. Né? Porque a derivada é f conjugado de x. Linha. F de x menos f conjugado de x, f de x, f' de x, mais, menos, menos, dá mais, dx. Certo? Então, esse cara aqui, a gente tem lousas pequenas. Esse cara aqui é igual a esse cara aqui, conclusão que a gente chegou. Mas se vocês olharem aqui eu tenho um produto de negócio, de derivada de negócio vezes outra coisa, mais negócios vezes derivada de outra coisa. Isso aqui é menos ix barra, integral de menos infinito a infinito, ddx, uma diferencial total, uma derivada total. F conjugado de x, f de x, dx, que é igual a menos ix barra, integral de menos infinito a infinito, ddx, do módulo de f ao quadrado dx, que é menos ix barra, módulo de f quadrado de x, módulo quadrado de f dx, avaliado
entre menos infinito e infinito. Como a nossa função vai a zero para infinito, tomando esses limites aqui, isso aqui é igual a zero. Então, esse termo, IF' x barra F, que está, pois F tende a zero quando x tende a mais ou menos infinito. O módulo de quadrado de F tende a zero. Então, esse termo aqui é zero também na minha expressão. Esse termo aqui que a gente estava calculando. Então, se esse termo é zero na minha expressão, sobra o outro termo. Então, certo? Então, A igual a isso. Até aqui tudo bem? Estão me acompanhando, gente? Beleza. Beleza. E agora não tem jeito. Agora tem que calcular. O x é real, certo? Então é x. Vamos lá. F de x vezes i é filhinha de x menos i. Então é mais i, porque é o complexo conjugado. F de x conjugado, certo? Linha f de x. E aí, se não tivesse x aqui, certo? Aqui a gente fez a mesma conta com x barra. E aí o x barra saiu da integral porque ele era um número. Aqui aparece a mesma coisa, só que é a mesma coisa que aparece. Ó. Aparece a mesma coisa, só que com um sinal trocado, né? Aparece o complexo conjugado disso. Então, aparece, em vez de aparecer i, aparece menos i. Né? Aparece xf e f', esse cara está aqui. Então, o if'. E o if', que aqui ele aparece com sinal positivo. Então, vai ser exatamente essa expressão, trocando i por menos i, só que no lugar de x barra, que é um número, o que sobrou tem x dentro da integral. Mas esse cara é o mesmo cara. Então, isso aqui vai ser igual a i, né, o i sai para fora, integral de menos infinito a infinito, x ddx do módulo de f de x quadrado dx. E aí eu tenho um negócio que eu sei identificar, certo? Como é que eu sei identificar isso? Isso aqui é um produto de uma função vezes uma derivada. Então, se eu usar a regra do produto, isso aqui vai ser i que multiplica o v, certo? Então, é x, módulo de f de x ao quadrado, avaliado nos limites, né, tomando o limite, menos a integral de v du, certo? Du é 1, du é dx, né? E o dv aqui, ele vai dar o v, que é o cara que está aqui, o módulo de f de x. É a integração por partes, certo? E a gente sabe, então, que esse cara aqui vai a zero, dá zero, porque no limite, quando os limites de integração vão para infinito, a função f de x tende a zero, suficientemente rápido. E aí, o a, ele vai ser menos i
integral de f de x quadrado, que é exatamente a norma de f quadrado. Então, olha que legal. Depois de muitas contas, a gente obteve quem é A. E quem é A? A é o cara que está aqui, certo? O A é exatamente o cara que aparece na expressão que a gente quer avaliar. Onde? Certo? O A é exatamente o cara que está na expressão que a gente quer avaliar. Então, eu tenho aqui módulo norma de f. E aqui está módulo de A quadrado. Então, o I vai embora, certo? Norma de f quadrado. Norma de f grande. Quadrado. Delta x. Quadrado. Delta k. Quadrado é maior ou igual que 1/4. Módulo de A quadrado, certo? Então, é norma de f. A quarta. Tudo bem? Então, aqui eu tenho essa expressão que permite avaliar delta x quadrado, delta k quadrado, porque a gente calculou o A, um monte de coisa se cancelou. Aquele produto de φ com πc, um monte de coisa se cancelou. E sobrou isso daqui. Só que aí a gente vai invocar a identidade de Parseval, que a gente viu. E tirar produto interno no espaço real é a mesma coisa que tirar produto interno no espaço recíproco. Eu tenho aqui módulo de f quadrado, é o módulo de f grande ao quadrado. Então, esse cara aqui se cancela. Daqui eu tiro que delta x quadrado, delta k quadrado, é maior ou igual que 1/4. E, portanto, delta x vezes delta k é maior ou igual que meio, certo? Tudo bem? Certo? É só substituir aqui a identidade de Parseval, onde o produto interno no espaço real é igual ao produto interno das transformadas no espaço recíproco. E aí cancela esse cara, né? Fica Fzinho aqui, esse cara cancela com esse, e sobra aqui delta x quadrado, delta k quadrado é maior ou igual que 1/4. Que é o princípio de incerteza de Heisenberg, certo? Ou, não sei, o Heisenberg. Depende de quem fala. Tudo bem? Então a gente mostrou que realmente vale isso daqui. Realmente vale. Isso daqui, onde Δx, então, ele é, de certa forma, a largura. Então, Δx é a largura intuitivamente dessa distribuição de probabilidade, e ΔK, então, é a largura desta distribuição de probabilidade no espaço recíproco. Certo? Normalizada. Então, a gente obteve o princípio de certeza de Heisenberg, que diz para a gente que isso daqui então, não pode ser arbitrariamente concentrado. A largura da distribuição, ou seja, desta distribuição, onde f é uma função
adequadamente, que vai com propriedades boas, que vai para zero de maneira suficientemente rápida, a largura dessa distribuição ela é, de certa forma, dominada, ela é controlada pela largura transformada de Fourier. Ou, em outras palavras, a largura dessa distribuição dada pela transformada de Fourier, ela não pode ser arbitrariamente pequena, uma vez que eu sei a largura da distribuição associada a f no espaço recíproco. Tudo bem? Lembrando que isso aqui, então, é uma propriedade de transformadas de Fourier. Quaisquer transformadas de Fourier têm essa propriedade. Mas, então, a gente vai ver o que acontece na mecânica quântica. Se vocês lembrarem, x vai ser a posição da interpretação da dualidade onda-partícula de de Broglie, eu tenho, então, que o momento de uma distribuição, o momento de uma partícula, o de Broglie associou, fez uma associação com o comprimento de onda, de modo que, segundo ele, a dualidade onda-partícula diria que, ao momento, está associado um número de onda, ou seja, uma onda com número de onda igual a K, de forma que o espaço recíproco na nossa transformada de Fourier, ou em outras palavras, o espaço de momentos em mecânica quântica vai satisfazer ΔX vezes ΔP maior ou igual que H cortado sobre 2, onde ΔX e ΔP são calculados para um pacote de ondas ou o que a gente chama de função de onda, psi de x, que está normalizada. Onde eu pego também agora a transformada de Fourier dela no espaço K, para cá, que agora eu vou chamar de P. Pego a transformada de Fourier dela, eu tenho que dividir por H cortado, por dimensão, né? Troco K por P, dá isso daqui, o E aí kx dx, eu vou trocar K igual P sobre H cortado, vai cair um H cortado na minha normalização, mas não vem ao caso isso. O que vem ao caso é que a interpretação da mecânica quântica desse princípio de incerteza vem do fato de que eu estou fazendo essa identificação por meio da relação de de Broglie do comprimento de onda, né, de certa forma. Estou associando o momento da minha partícula com um comprimento de onda, dando a ela propriedades ondulatórias. E de forma que as propriedades ondulatórias são de forma que é satisfeita essa relação, e K calha de ser, então, K calha de ser, então, exatamente
é o que aparece no espaço recíproco quando eu tiro a transformada de Fourier de uma função. Então, assim, isso é importante escrever, e aí por isso que eu vou escrever. O princípio de incerteza de Heisenberg na mecânica quântica é uma consequência quase que direta, certo? Quase que direta porque vem daquelas contas a transformada de Fourier, da dualidade onda-partícula. Porque ele só acontece, o princípio de incerteza, o princípio de certeza só acontece porque a relação de de Broglie é verdadeira. Se não existisse essa interpretação, não teria por que ser do jeito que é. A relação de de Broglie, P, H cortado K, igual a 2π, H cortado sobre lambda, onde lambda é o comprimento de onda, né, do momento da partícula. Em termos de seu comprimento de onda, vai permitir, nos leva via transformadas de Fourier ao princípio de incerteza, né? Para pacotes de onda. Psi de x aqui o x não é mais produto interno, certo? Isso aqui é a representação do ket, psi, a função de onda psi no espaço de posição, e a transformada de Fourier dele é a representação do ket psi na representação de momentos. Tudo bem, gente? Então é daí que vem o princípio de incerteza na mecânica quântica. Ele vem exatamente dessa relação aqui. P igual a H cortado K. Essa interpretação como para a dualidade onda-partícula, em que o momento da partícula está associado ao seu comprimento de onda dessa maneira, é o que permite, é o que dá como consequência o princípio de incerteza na mecânica quântica. Lembrando que o princípio de certeza é verdadeiro, certo? Tudo bem? É experimentalmente verdadeiro, só que é verificado experimentalmente. Tudo bem, gente? Vocês estão me acompanhando? Sim, Legal. claro, professor. Beleza. Então eu vou dar um exemplo. Que só para a gente... E também porque é um exemplo importante. A função gaussiana ela é f de x
igual a NE menos alfa x quadrado. E a gente viu, acho que na primeira aula ou segunda, de transformar de Fourier, a transformada de Fourier dela é N sobre raiz de 2 alfa. A gente fez essa conta, certo? Foi a primeira aula, eu acho. Quadrado. 4 alfa. E elas estão centradas na origem, certo? Eu quero calcular ΔX e ΔK. Nesses estados. Aqui. Como elas estão centradas na origem, x médio e k médio são iguais a zero, certo? Porque elas são simétricas. Então, vamos calcular o x quadrado, certo? Também, como a gente sabe que, vamos lá, quadrado é igual a integral n quadrado. E a menos f com f, certo? Menos 2 alfa x quadrado. E aí a gente sabe que isso aqui é a raiz de π sobre o que está multiplicado aqui. Raiz de π, então, n quadrado. 2 alfa. Que pela identidade de Parseval é a norma da transformada de Fourier ao quadrado. Isso vai implicar que então, agora, tudo que eu quero calcular, então, é isso daqui. O outro cara é zero. X quadrado, então, vai ser a integral disso. Aí, então, vai ser 1 sobre norma de f quadrado, certo? Então, o n cancela. É a raiz de 2 alfa sobre π. Aí vai ter a integral x quadrado, e menos alfa x quadrado, dx. E isso aqui é, então, a raiz de 2 alfa sobre π. Aí, quando cai x quadrado é porque eu estou derivando em relação a alfa, certo? Menos dd alfa dessa integral. Certo? Se eu derivo essa integral em relação a alfa, cai x quadrado. E aí eu puxo a derivada para fora. Certo? Meu, isso é muito umas artimanhas que eu queria ter, sabe? Porque você olha para essa função assim, e a primeira coisa que eu penso é fazer por partes. Derivar, certo? Primeira coisa que você tem que pensar é derivar. Se aparece aqui, primeira coisa que. Cadê aqui? É menos 2, certo? Porque 2 é f com f aqui, né? Módulo de f quadrado. Primeira coisa que você tem que pensar é derivar isso daqui, certo? Porque você vê que aqui o termo que cai é esse, então você olha isso daqui como função de alfa e x, tira a derivada parcial em relação a alfa, cai o x quadrado. E aí você integra, sobra a derivada em relação a alfa da integral. Isso aqui é lícito de se fazer. E é bom porque evita conta, certo? Ninguém gosta de integrar por partes. Não é uma coisa legal de se fazer. Menos dd alfa disso daqui, que é a raiz de 2 alfa x quadrado. 2 porque é f com f, certo? É 2 alfa x quadrado. Então é a raiz de π sobre 2 alfa. Então isso aqui é igual a raiz de 2 alfa sobre π vezes raiz de π.
vezes sobre 2, vezes menos dd alfa, de alfa menos meio. Certo? Então, isso aqui foi a raiz de alfa, certo? E multiplica, então, menos meio vezes meio de alfa menos 3 meios. E aí aqui falta um pedaço, certo? Falta um pedaço. Quando eu pus o 2 e esqueci de falar aqui, é 2 alfa, certo? Só que eu estou derivando em relação a alfa. Então cai menos 2x quadrado. Então eu tenho que dividir por 2. Certo? Para poder derivar em relação a alfa e caiu só o x quadrado aqui. Tudo bem? Então isso aqui é menos meio. Faltou esse meio aqui. Esse tipo de conta é bom se acostumar, porque é bastante útil. Aqui é também menos meio. Então aqui fica 1/4. Que é igual, então, a 1 sobre 4 alfa. Que é o esperado, certo? Então aqui eu tenho x quadrado, a média de x quadrado, é igual a 1 sobre 4 alfa. E aí eu tenho a transformada de Fourier dele. Então isso aqui implica que o Δx, que é a raiz quadrada disso, certo? É igual a 1 sobre 2 raiz de alfa. Eu tenho a transformada de Fourier dele, que é obtida de maneira análoga. Se eu repetir as contas aqui, certo? Então, k quadrado vai ser, então, igual a raiz de 2π sobre alfa, que é a normalização, vezes f quadrado, que é 1 sobre 2 alfa, integral de k quadrado e menos 2k quadrado dividido por 4 alfa dk. E aí eu uso a mesma coisa, certo? Eu vou transformar isso daqui, então vai ficar como raiz 2π sobre alfa vezes 1 sobre 2 alfa vezes a integral. Agora eu vou trocar para u, certo? Se eu escrevo u é igual a 1 sobre menos o k quadrado, então 1 sobre 2 alfa. Se eu escrevo u é igual a 1 sobre 2 alfa, isso aqui vai ser então agora ddu, menos meio ddu, né? Se eu escrevo 1 sobre 4 alfa aqui, já simplifica. 1 sobre 2 alfa. Se eu escrever isso aqui, então vai ser menos ddu dessa integral. K quadrado. Certo? Tá certo isso que eu fiz? Deixa eu ver. Tá certo isso que eu fiz. Se eu derivar em relação a 1 sobre 4 alfa, dá isso daqui. Então isso aqui é a raiz de 1 sobre 2 alfa, desculpa. 2π sobre alfa, vezes 1 sobre 2 alfa, vezes essa integral que é a raiz de π sobre u.
Então, é raiz de 2π sobre alfa, vezes 1 sobre 2 alfa, vezes raiz de π sobre 2 alfa. Opa! É 2 alfa sobre π, gente. A normalização é 2 alfa sobre π. Não é 2π sobre alfa. É 1 sobre módulo de f. 2 alfa sobre π. 2 alfa sobre π. E aí, com sorte, isso aqui dá certo, né? Não tá certo isso. É menos DDU disso daqui. Isso aqui é menos DDU desse cara aqui. É isso aqui. Vezes meio, né? Raiz de π. Vezes meio de U menos 3 meios. E U é 2 alfa. Isso aqui é o π cancela, fica 1 sobre raiz de 2 alfa. Vezes meio, vezes 2 alfa, menos 3 meios. Então, aí que fica alfa em cima, fica 2 raiz de 2. Aí fica, em cima fica também... Desculpa. 1 a menos 3 meios, 1 sobre 2 alfa, é 2 alfa a mais 3 meios, certo? 1 sobre 2 alfa, 2 alfa mais 3 meios. Então, 2 cancela, que é igual a alfa. Certo? Então, isso aqui implica que o k quadrado tem média alfa. Então, ΔK igual a raiz de alfa. Então, ΔX é 1 sobre isso. ΔK é a raiz de alfa. Isso aqui vai me implicar que ΔX, ΔK igual a meio para uma função gaussiana f de x igual a n e a menos alfa x quadrado, e o que é importante para todo alfa. Então, qualquer função gaussiana satisfaz ΔX vezes ΔK igual a meio. Então, que é o menor valor possível de ΔX, ΔK. Então, a função gaussiana, para qualquer largura dela, né, ela tem a propriedade de ser uma função, ser a função que tem o menor valor possível de ΔX, ΔK, entre outras palavras, que ela e a transformada de Fourier são tais que o princípio de incerteza é dado por uma igualdade. Qualquer outra função vai ter ΔX, ΔK maior ou igual que meio. A gaussiana tem ΔX, ΔK exatamente igual a meio. Tudo bem? Legal. Bem. Então, gente, eu quero falar só uma última coisa, que é rápida, e que é sobre dimensões superiores. E aí a gente acaba. Se eu tenho uma função, por exemplo, de 3 coordenadas, eu posso tirar
a transformada de Fourier dela em relação a qualquer uma das coordenadas, certo? Se eu escrevo F1 como sendo F1 de K1 YZ, que é igual a 1 sobre raiz de 2π, a integral em x, f de x, y, z, e K1 x dx, eu posso fazer isso e calcular, por exemplo, f2 de K1. Posso calcular agora depois a integral em y. Então vai ser 1 sobre 2π, a integral dx, a integral dy, f de x, y, z, e i, K1x mais K2y, certo? E eu posso calcular a integral em z. Eu posso calcular, então, agora, depois, fazendo a transformada de Fourier de novo, agora em relação à coordenada z, K1, K2, K3, como sendo agora a transformada em relação a z. Então, vai cair 1 sobre 2π. Cai mais raiz de 2π é 3 meios. Integral tripla sobre todo o espaço de dx, y, dz, f de x, y, z, e aí K1x mais K2y mais K3z. Certo? Então, eu posso calcular vez a vez a transformada de Fourier em todas as coordenadas até passar totalmente, até passar todas as coordenadas para o espaço recíproco. Certo? É lícito fazer isso. Então, a gente define a transformada de Fourier total de f de x, y, z, ou seja, em relação a todas as coordenadas, como esse cara aqui, em que eu calculei a transformada em x, aí depois eu calculo a transformada não importa a ordem, certo? Eu calculo a transformada em x, depois a transformada em y, depois a transformada em z, passo para o espaço recíproco de x, de y e de z, vai cair 1 sobre 2π aqui, 1 sobre raiz de 2π para cada um, e a integral vai ficar sobre todo o meu espaço, no caso aqui R3. Como F3. Ou seja, se K é igual a K1, K2, K3, e R é igual a x, y, z, é o vetor posição, eu vou definir a transformada de Fourier da minha f como sendo 1 sobre 2π. E agora eu tenho que colocar o 3 meios, certo? A integral sobre R3 do meu elemento de volume, f de R, e aí. E olha que agora aqui aparece K1x, então é K escalar R. Certo? Então, eu consigo passar, quando eu tenho mais de uma dimensão, eu consigo... Uma coisa que eu consigo fazer é calcular a transformada de Fourier de cada coordenada. E se eu calcular a transformada de Fourier em todas as coordenadas, lembrando que não importa a ordem, eu passo para o espaço recíproco todo. Ou seja, eu passo do espaço das coordenadas
passo do espaço de x, y, z para K1, K2, K3. Eu passo, então, do espaço de coordenadas para o espaço recíproco total. E a gente, então, e isso aqui, então, a inversa dessa transformada é você inverter F3, aí depois você inverte F2 e depois você inverte F1, certo? Quando você faz isso, dá exatamente f de x é igual a transformada inversa do f, que é igual a f grande, agora do vetor k, certo? De f de k, que é igual, então, 1 sobre 2π. Lembra? Para cada fator meio que eu tenho quando eu tiro a transformada inversa, para cada coordenada cai fator de raiz de 2π, fica 2π a 3 meios, a integral sobre o R3, agora dos K, certo? Do meu elemento de volume, F grande de K. E aí, é a menos IK escalar R, D3K. Lembrando que para funções descontínuas, né? Tem que fazer F como sendo F barra, que é a média dos limites laterais. Se for pelo teorema de Fourier, teorema da integral de Fourier. Mas para função contínua é isso daqui. Para cada coordenada, eu faço transformar de Fourier em cada coordenada, cai 1 sobre raiz de 2π, e aí eu passo do x para o K1, ou do y para o K2, ou do z para o K3. Quando eu faço em todos, vai ficar K1x mais K2y mais K3z, que é K escalar R. E aí eu passo para uma integral tripla, certo? Que eu posso calcular a integral tripla nas coordenadas que eu quiser. E isso aqui, gente, é o que aparece, então, em muitas aplicações, em várias áreas da física. Geralmente aparece transformar de Fourier de uma função de várias variáveis. E notem que a generalização para Rn é imediata. Só que aqui vai ficar 1 sobre 2π. Vai ficar 1 sobre 2π. N sobre 2, certo? Porque para cada coordenada vai cair raiz de 2π. Integral dnk, papapá. Ou dnr, vai ficar o elemento de volume em Rn, vai cair 1 sobre 2π a n sobre 2. Tudo bem, gente? Beleza, professor. Legal. Então é isso. Então, acabamos.